Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético. Queridos, eu tenho um assunto um pouco diferenciado, que seria a respeito de graça e lei no Evangelho bíblico, né? Por que isso? Porque muitos questionam e muitos estão em dúvida, né? Não só o evangélico, que muitos chamam de crente, mas católicos, espíritas e outras religiões. Então, para que todos tenham conhecimento e entendam um pouco, eu coloquei uma pregação que eu fiz dia 7/7/2019, que realmente abrange esse texto e esse contexto, para que vocês entendam, ok? Até o próximo vídeo. Paz, Senhor, igreja, amém? Amém. Podem sentar. O que eu vou falar hoje é praticamente a continuação do que começou ontem, da lagarta e que se transformou numa borboleta, né? E depois de borboleta, essa borboleta não pode cair nas teias de uma aranha. Ela precisa continuar voando e ser livre. Eu queria que os irmãos abrissem em Gálatas 5. Amém? Diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito da justiça, pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Aleluia. Então vamos deixar aí um pouquinho, os irmãos já ir refletindo nessa palavra, antes que a gente entre diretamente nela. Então eu vou falar um pouquinho, porque eu li o contexto de tudo, né? Não li só alguns versículos isolados. Eu peguei desde o início, Gálatas, e procurei entender todo o contexto da situação. Paulo escreveu essa carta para crentes. Ponto. Já transformados em Cristo Jesus. E os Gálatas, né, são chamados Gálatas por causa da Galácia, que ficava ali perto de Creta, Mar Morto e Mar Negro. E ali tinha a Frígia e tinha outros pequenos países que formam hoje o grupo europeu, a Alemanha e outros países ali. Então, esse é o local que nós estamos falando. E essa Galácia era dominada também pelos romanos. Então, basicamente, se a gente for olhar todo aquele período ali, a Macedônia, a Síria, a Líbia, todos aqueles países, inclusive parte da Europa, tudo era dominado pelos romanos. Aí, um pouquinho mais para frente, vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso desses países e citando estas coisas. Então, Paulo começa explicando para os Gálatas
de onde ele vinha, o que ele era e o que aconteceu antes dele mandar esta carta para eles. Então, Paulo dizia que ele era, antes de se converter em Cristo Jesus, ele era do judaísmo. Acreditava totalmente na lei e em Abraão. O negócio dele era Moisés, Abraão e toda a lei. Ele não cria em Cristo, de forma nenhuma. Então ele diz que teve um encontro perfeito com Deus. E Deus o transformou. Aleluia. Totalmente. Ele acreditava em uma coisa e passou a acreditar totalmente em outra. E ele cita ainda que tudo que ele está escrito nesse livro é a pura verdade. Porque ele não recebeu o ensinamento de ninguém. Aleluia. Foi o próprio Senhor Jesus que colocou em seu coração e deu a revelação a ele. Ele não aprendeu de ninguém. E com isso, ele fala com plena autoridade e toda determinação a respeito de um assunto que ele tinha contra Pedro. Né? A controvérsia entre Pedro e ele. Ele explicando tudo isso para os Gálatas. Né? Ele fala o seguinte, olha, Pedro é a favor da circuncisão. E eu da incircuncisão. Por quê? Porque Pedro está na lei e eu estou em Cristo. E ainda citou que falou para Pedro algo mais duro ainda, né? Que Pedro vivia como gentil, fazia tudo como gentil, mas queria que o gentil se colocasse, fosse circuncidado, se ele mesmo não agia como judeu. Entenderam? Então, Pedro queria colocar um peso da lei sobre aqueles que já eram libertos em Cristo Jesus. Alguém pode ler para mim Gálatas 1:8? Mas ainda que nós, mesmo ou um anjo do céu, vós anuncie outra, avance o Evangelho, além do que já vós tenho anunciado, seja anatema. Anatema. Anátema. O que quer dizer isso? Se vier um anjo ou qualquer um e pregar outra palavra que não seja esta, é maldito. Bom. Aí ele cita ainda que Tito, sendo um grego que andava com ele nunca colocou o peso da circuncisão sobre Tito. Porque ele não cria na circuncisão. A incircuncisão era o que ele cria. Ele cria totalmente em Cristo. Então, tudo isso eu quis falar da incircuncisão e da circuncisão para vocês entenderem que hoje
nós somos libertos por Cristo Jesus. E a lei pedia a circuncisão, mas a lei ela pedia a circuncisão em homens. As mulheres eram totalmente deixadas de lado. Então, até os 10 anos, o menino precisava circuncidar. E passando isso, todos aqueles, mesmo os escravos, mesmo aqueles que viessem morar com os judeus, tinham que ser circuncidados. Ok? Não vou entrar no detalhe da circuncisão, o que é, né? Mas era algo que era pedido para que os homens fizessem, né? Para que tivesse a garantia da fé em Deus. Era algo que era pedido por Deus para que fosse feito. Eu queria que alguém lesse para mim Gálatas 3:3. Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Amém? O que Paulo quer dizer com isso? Que os Gálatas haviam começado espiritualmente, mas estavam entrando novamente na carne. Então chamava-os de insensato Gálatas. Aleluia. Já estavam livres. Jesus libertou da escravidão. Agora não existe mais circuncisão, nem circunciso, nem grego, nem romano, nem judeu, nem homem, nem mulher. Existe Cristo Jesus em todos. Acabou, né? A lei, ela serviu de aio. Aio quer dizer, serviu para chegar até Jesus. Porque se não tivesse a lei, todos teriam se perdido. Como era muito importante chegar numa época determinada que tivesse facilidade de pregar o Evangelho e disso se espalhar pelo mundo inteiro, então foi o momento propício da palavra de Deus chegar e dominar tudo aquilo ali, porque muitos falavam a mesma língua e o Roma dominava tudo. Então, estava fácil de pregar o Evangelho, né? Se fosse para Galácia, os romanos mandavam. Se ficasse na Itália, os romanos mandavam. Se fosse para a Síria, os romanos mandavam. Tudo ali pertencia aos romanos. Então, ficou fácil para Paulo, que cidadão romano por parte de pai e judeu por parte de mãe. Ficou fácil para ele. Muitos até falam, né, que Paulo, depois da conversão, antes era Saulo e passou a ser Paulo. Não é, que ele é conhecido por 2 nomes, né? Em judeu era Saulo e romano Paulo. Então, uns os chamavam, quando ele estava perto dos judeus, de Saulo, e quando ele estava com os romanos, era Paulo. Então, não mudou, não. Ele continuou sendo o mesmo Paulo. Na conversão, o que aconteceu foi que Jesus circuncidou o coração de Paulo, transformando totalmente a sua vida e o fazendo realmente ministro da sua palavra. Aleluia. Então ele escreveu isso para os Gálatas. Quem pode ler Gálatas 3:10? Todos aqueles, pois, que são das obras
da lei estão debaixo da maldição. Em Cristo está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, todos que estavam debaixo da lei são malditos. Por quê? São malditos. Tem um motivo muito grande. Todos que eram crucificados eram ladrões, homicidas, era tudo que não prestava na época, era crucificado e considerado maldito. Então veja, Cristo morreu e se fez maldito por todos nós, para que estivéssemos livres da lei. Agora, quem sai de Cristo e volta para a lei continua sendo maldito. Então, você não é justificado pela lei. Você é justificado em Cristo Jesus. E quando você sai desta condição, você está revogando o que Jesus fez pela sua vida e se torna maldito. Três 13. Quem pode ler? Porém, Cristo tornando-se maldição por nós, nos livrou da nossa proposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Amém? Entenderam? Jesus Cristo foi maldito por nossas culpas, por nossas transgressões. Ele levou toda maldição que era imputada sobre nós. 3:19. Quem pode ler? Logo, para que a lei foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Amém? Então, foi aquilo que eu disse. A lei, ela pegou o povo de Deus e levou até Jesus. Acabou. Acabou a lei. Foi entregue. Passou totalmente o bastão e todo o poder para Cristo Jesus. A lei acabou. Ficou. Morreu. Jesus Cristo passou a ser o alvo, a liberdade do cristão. Então não podemos estar debaixo da lei, acreditando que se fizermos todos os mandamentos, estamos perfeitos diante de Deus. Que se realmente a gente achar que é bonzinho, achar que não rouba, não mata, não adianta. Vai pecar em um. E pecou em um ponto, peca em todos. Está debaixo da lei, não debaixo da graça. E a graça é Jesus que fez maldição, pagou todos os pecados de todos. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Quatro. Quem pode ler? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Um pouquinho mais alto aqui.
Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém? Vocês lembram que eu falei daqueles países todos, e todos falavam a mesma, praticamente era regido por Roma? Então aí era a plenitude dos tempos. Deus esperou ter um momento propício para que realmente a sua palavra fosse pregada. E essa plenitude dos tempos foi a vinda do Senhor Jesus Cristo, naquele período. E ele começou a pregar e falar sobre o seu ministério, ministério do amor, ministério da paz, da reconciliação nele mesmo, em Deus. Então, foi isso que eu quis colocar para vocês entenderem de todos aqueles países que praticamente eram dominados por Roma. Então, a plenitude dos tempos está aí. Jesus, o advento de Jesus Cristo é a plenitude de todos os tempos e marca de toda a história. Tanto os que têm a C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Em todo local do mundo é assim. É a C e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. O maior evento de toda a terra é a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Quem pode ler para mim o 4:30? Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro, como o filho da livre. Amém? Filho da escrava, né? E filho da livre. Se vocês notarem aí, tem uma analogia, uma comparação. O filho da livre era o filho de Sara. E o filho da escrava era Agar. Então vamos fazer uma comparação. Os livres são os que estão em Cristo Jesus, mas são menos do que os filhos da escravidão, que estão debaixo de toda sorte de pecados, de lei, de egoísmo, de altruísmo, de bondades superficiais. Então é essa comparação. A gente, quando só lê isso, acha, olha, então a mulher que não é casada vai ter um monte de filho. E a casada tem um pouquinho de filho, né? Não, a comparação é outra. A comparação aí é espiritual. Não é carnal. Aleluia. E se a gente for pegar isso direitinho ali, a gente vai ver que Sara, Rebeca e se a outra eram estéreis. Raquel, obrigado, Rebeca. Eram estéreis. Não era fácil ter filho. Não foi fácil ter filho. Mas se a gente pegar outras aí, que não tinha um bocado de filho. Então a comparação, a analogia, né? A analogia está aí. Nós somos filhos da livre, não da escrava. Porque a escrava estava debaixo da lei. E os livres estão debaixo de Cristo Jesus. Então, maior são as da escrava do que a livre. É isso que quer dizer esse versículo.
É esse comparativo. Agora vamos voltar ao 5:1 ao 6, já que vocês entenderam o que Paulo se propôs a falar, o que Paulo era contra, o que Pedro falava da circuncisão. Por quê? Porque se fosse válido isso, não poderia ter pastora. Mas como já não existe mais a incircuncisão e a circuncisão, né? A circuncisão é no coração. Então, mulheres e homens são todos iguais. Grego, judeu, todo aquele que confessar Cristo Jesus é servo dele, preparado para trazer as boas novas e dizer que só Jesus salva. Não tem outro igual a Jesus. Jesus é tudo em todos. Filhinhos, não erreis, mas se errar, clama, declara para mim o teu pecado, que eu perdoarei. Ele é o único que tem poder de perdoar pecado. E muitos querem voltar para a servidão do pecado. Muitos querem voltar da onde foram tirados. Muitos querem anular o que Jesus Cristo fez na sua vida. E aquele que anula propositalmente já não vale mais o sangue de Cristo. Invalidou o sangue de Cristo. Não tem perdão, esse que invalida. Olha, eu vou fazer isso, mas depois eu peço perdão. Esse perdão não tem validade nenhuma, você pedir perdão. Porque você já está preparando para pegar para depois pedir perdão. Para vocês entenderem, o pecado ele tem que ser momentâneo e não espontâneo. É algo que você fez sem pensar. E que de repente o Espírito Santo toca e você sabe que toca. E aí fala para você, você errou. Aí, ai Senhor, eu errei mesmo. Agora, maquinar o mal, preparar o pecado e já se garantir na bondade e na misericórdia de Deus para pedir perdão, não é válido. É tornar o sacrifício de Deus impuro. Não tem valor. Então vamos lá. Cristo nos libertou, 5, tá? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme, e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. É isso que Paulo está falando. Agora vocês vão entender perfeitamente. Escutai eu, Paulo, pois vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você ficar preocupado, olha, eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, eu não vou ficar aqui e esquecer de Cristo Jesus, você está invalidando tudo, você está debaixo da lei. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você cumpra tudo nele, em Cristo, porque fora dele você não vai conseguir, não adianta. Não adianta você tentar ser perfeito, que você nunca vai conseguir. É isso que Paulo está falando aqui. Aleluia. Porque ser circuncidado é no coração, é pela fé em Cristo Jesus.
não na carne, é no espírito. Então diz assim no 2: escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eu estou indo mais além, né? Ele estava citando esse exemplo. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, chega num ponto, né? Você vê aí fora, você fala, eu sou filho de Deus. Aí você conversa com alguém e fala, eu também sou. Eu não mato, eu não roubo, eu só faço bem para as pessoas. Né? Já cansei de encontrar gente assim. Eu sou bonzinho, eu sou joinha. O inferno vai estar cheio desse. Porque não é pela lei, é pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Porque senão, volto a frisar, você está invalidando o sangue de Cristo naquela cruz. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificar pela lei, da graça tendes caído. Então você saiu da graça. A graça não está mais sobre você. Quando você se coloca debaixo da lei e do pecado. Por isso que cidadão, quando peca, sendo conhecedor, né, ele acha que Deus se afastou dele. Mas não é Deus que se afasta. É o homem que se afasta. Quando a pessoa vem pelo primeiro amor, ele se coloca no primeiro banco, quer participar de tudo, quer fazer tudo, quer realizar tudo. Aí começam as lutas, as dificuldades, aí ele já vai para o meio da igreja. Sempre vai no banquinho do meio. Aí ele percebe que não está mais igual que era antes. Começa a ver um monte de defeito nas outras pessoas. Então deixa eu ficar quietinho aqui. Eu vou assistir lá do fundo mesmo. Ninguém liga para mim. Fica pertinho da porta de ir embora. Aí, depois que ele viu todos os defeitos de todo mundo, que fulano prega assim, que ciclano fala mal do outro ali, nossa, como já se viu dentro da igreja, convertido há mais de 25 anos, 30 anos e continua do mesmo jeito. Eu vou embora dessa igreja, essa igreja não tem palavra. E vai embora. Pretexto é a palavra certinha para quem quer ficar debaixo da lei e debaixo do pecado. Nós, os cinco, nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Amém, querido? A fé que opera em amor, em união. Aleluia, Deus. E espera em Cristo. Aí, quando pregamos Cristo, eu, pelo menos, quando
me converti, acho que o Ronaldo na mesma época. Nas igrejas não era pregado que Cristo é amor, que ele padeceu. Era pregado da seguinte forma: um medo. Estou certo ou não? Se você não aceitar a Deus e os mandamentos, você vai para o inferno. Né? Nossa, que impacto. Aí a pessoa pergunta: nossa, que Deus malvado, bravo. Né? Mas não é isso, o Evangelho nunca ensinou a pregar isso. Pode pegar os Evangelhos de Cristo ali, e não está escrito nada disso. Está escrito para a gente ser renovado em espírito pelo amor em Cristo Jesus. Aleluia. É Romanos 2,12? Romanos 12, 2. Quem pode ler? Por isso que eu falo que é a continuação de ontem. Só uma pincelada ontem, para vocês entenderem. Show? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você continue debaixo da sua graça, pregando o amor, pregando o que Ele fez por mim e por ti, se sacrificando, sendo Deus, perdeu toda a sua glória momentânea naquele momento, pela minha vida e pela sua vida, derramou aquele sangue precioso. É isso que Deus quer que você faça. Desse amor grandioso que não existe explicação. Só existe a palavra graça para explicar. E Ele tem graça de quem Ele quer. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Prerrogativa de quem se entregou em morte de cruz, e foi amaldiçoado, maldito naquele momento por mim e por ti. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Pior castigo que tinha na época. A palavra não fala, mas quando só para ilustrar para vocês, quando uma pessoa daquela ia ser crucificada, tiravam todas as suas vestes, ele era chicoteado nu. Quer coisa pior para um judeu, ou um nascido ali, do que ficar na frente todos cuspindo, açoitando e nu. E o chicote não era esse chicotinho que a gente conhece, não. Era aquele chicote de batalha do soldado romano, que ele tinha pontas de metais, que rasgava a mesma carne. Tinha até uns ganchinhos. Tinha os ganchinhos dobrados, na hora que pegava, puxava, rasgava. E depois de tudo isso, e ter sofrido tudo isso, ainda tem que carregar a cruz. Com sede, com fome, para ele mesmo receber os pregos
nos pés e nas mãos. Aí ele fala o seguinte: toda a palavra ela não é perdida. Não existe nada perdido na palavra. Tudo é ligado. A gente muitas vezes não consegue entender, mas a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ela é toda ligada. Ela não se perde em nada. Aí Paulo fala que guardou a fé, terminou a carreira, e ele está aguardando aquilo que a Milena disse hoje. Né? Essa parte aqui é pequena. E quando estaremos com Cristo, é para a eternidade. Mas aqueles que estiverem debaixo da graça e obedientes à palavra de Deus, em Cristo Jesus. Aí eu coloquei, para encerrar, Apocalipse 21, do 7 ao 8. Quem pode ler para mim? Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tios, que aos incrédulos, que aos abominados, que aos homicidas, que aos fornicadores, que aos feiticeiros, que aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é o prêmio de quem ficar na lei. E a primeira parte é quem ficar debaixo da graça, debaixo da mão poderosa de Jesus Cristo. Aleluia. Aí, para a gente ter mais certeza ainda, repete no 22:15. Para ter certeza que é isso mesmo. Quem pode ler 22:15? Os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Quem é o pai da mentira? Então, irmãos, eu coloquei esses versículos de Apocalipse, porque esses versículos não estão perdidos. Ele é a conclusão de tudo. Apocalipse é a separação entre o joio e o trigo. Entre os filhos da livre e entre a que não era livre. Entre a casada e a solteira. Casada com Cristo, a solteira não tem Deus por ela. Porque o Evangelho é amor. E quando nós estamos realmente circuncidados de coração, como a Daniela disse, o coração representa, né, a mente livre para adorar a Deus e se entregar realmente de corpo, alma e espírito a Deus. Totalmente. Está debaixo da potente mão de Deus e da forma que Ele quer que nos encontremos. Amém, irmãos? Espero que tenha sido esclarecedor, Gálatas. Né? Por isso que é falado insensato Gálatas. Tiveram ensinamento, tiveram conhecimento, se transformaram e estavam voltando
à escravidão. Amém? Deus